Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre eleições 2022, já que nesta terça-feira, dia 16 de agosto, tem início oficialmente a campanha eleitoral nas ruas, né? Os candidatos aí a presidente, governador, senador, deputado já podem fazer campanha nas ruas e também na internet. E lembrando que a propaganda eleitoral no rádio e na televisão começa na próxima semana, a partir do dia 26 de agosto. Mais sobre isso, para saber o que a gente pode esperar dessa campanha eleitoral, converso agora com o jornalista Edinho Baff, o Edinho que é aqui de Rio Preto, mora lá na região de Campinas e é especialista em marketing e comunicação política e eleitoral. O Edinho está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, Edinho? Tudo bem, Alexandre? Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara de Rio Preto. É um prazer estar com você nesta manhã para bater um papo e falar um pouquinho sobre o início da campanha eleitoral. O Edinho que está até em trânsito aí, agradeço ele por atender a gente. Bom, vamos lá, Edinho, o que a gente pode esperar dessa campanha que começa amanhã, terça-feira, dia 16 de agosto? Olha, nós temos aí menos de 2 meses, né, a partir de amanhã, até o próximo dia 2 de outubro, quando acontecerá as eleições para deputado estadual, federal, senador, governo do estado e também presidência da República. Naturalmente, muitos candidatos, a partir de amanhã, começarão a pedir oficialmente o voto para o eleitor, na tentativa de ser o escolhido pelo eleitor, que é uma decisão muito difícil. Não é fácil você ganhar um voto, muito menos muitos votos, né, para ser eleito. Eu sempre digo, né, você conseguir ganhar um voto já é um desafio enorme, porque você tem que convencer uma pessoa, no caso o eleitor, de que você é o mais preparado para representá-lo, seja na Assembleia Legislativa do Estado, seja na Câmara dos Deputados em Brasília, seja no Palácio dos Bandeirantes ou no Palácio do Planalto. Então, a partir de amanhã, oficialmente, milhares de candidatos no estado de São Paulo começarão a pedir oficialmente voto e, com certeza, o eleitor terá muitas possibilidades para fazer a sua escolha. Eu sempre digo, Gama, que sempre tem escolhas boas para o eleitor, né? Precisa e é necessário fazer a devida reflexão. Qual é o candidato que desperta mais a sua admiração? Desperta mais a confiança, né? Qual é o candidato que tem passado, que tem trajetória, né? E, principalmente, que assume com você compromissos para o futuro. Essa é uma reflexão importante que não é fácil de fazer, mas é fundamental no processo democrático. Sem dúvida. Inclusive, nos Estados Unidos tem um tipo de pesquisa lá que pergunta com qual desses candidatos você gostaria de tomar uma cerveja, um chopp, né? Para ver o grau de empatia de cada um. Exato, né? Até porque no ambiente mais informal você conhece mais verdadeiramente a pessoa, né? Sem a produção que envolve uma campanha eleitoral, o discurso preparado previamente, e isso é importante para que o eleitor não faça a escolha errada, né? Não seja apenas induzido a fazer uma escolha por uma questão de estratégia de comunicação do candidato. Ô Edinho, amanhã começa a campanha, então a partir de amanhã está liberado, claro, pedir voto oficialmente, que até então, até hoje, não pode, o candidato, apesar de já estar registrado, ele não pode pedir o voto claramente ao eleitor, falar, sou candidato, vote em mim, meu número é tal. Mas a partir de amanhã está liberado isso. Quais, tirando rádio e TV, que começa dia 26, que estratégia está mais em moda aí agora para os candidatos pedirem esse voto? É comício, é santinho, é a internet, é material gráfico? O que vai cativar mais o eleitor nessas eleições? Você que está participando aí de bem perto, né, assessorando inclusive candidatos, eu acredito. O que está mais aí na cabeça do candidato para conseguir o voto?
indiscutivelmente, as redes sociais serão o principal palco do debate eleitoral, né? Você tem as plataformas digitais, você tem o WhatsApp, Instagram, Facebook, o YouTube. Então, as mídias digitais, as redes sociais, elas são fundamentais nesse período. E aí, cada candidatura tem que se preparar para conseguir dialogar com o eleitor, no caso de deputados, com o seu nicho eleitoral, né? Fazer uma divulgação específica, segmentada, e também para ampliar o leque desse diálogo, especialmente nas redes sociais. Então, isso demanda muitas estratégias de marketing digital, você saber quais são as expectativas dos eleitores, quais são as suas demandas, as suas necessidades, mas também é importante, Gama, lembrar que os meios tradicionais de campanha eleitoral, né, os materiais gráficos, Santão, Santinho, Colinha, informativos, impressos, esses materiais continuam sendo utilizados pelos candidatos, são também muito importantes, porque atingem públicos diferentes. Então, numa estratégia eleitoral, numa estratégia de comunicação política, especialmente para uma campanha eleitoral, você tem que levar todos esses aspectos da comunicação em consideração. E aí, é claro, você dá a prioridade, a devida dimensão para cada material de acordo com a sua importância. Eu acredito e aposto muito que as redes sociais serão, mais uma vez, o principal palco do debate eleitoral. Pois é, inclusive na última eleição presidencial a gente teve aí a vitória do Bolsonaro praticamente utilizando as redes sociais, porque tempo de TV ele tinha o mínimo, né, acho que alguns segundos ali, mas ele, enfim, encontrou um meio aí nas redes de chegar ao eleitor. Você acredita que esse fenômeno vai se repetir agora? Eu acredito que a cada 4 anos muita coisa muda na pauta eleitoral. Tá? É um erro estratégico você começar uma campanha levando em consideração o que foi debatido e discutido 4 anos antes. Muita coisa muda de um ano para o outro, imagina depois de 4 anos. Então, a equipe, né, de cada candidato tem que estar bastante conectada para entender quais são as novas tendências, tá? Eu acho que ninguém ganha uma eleição, seja ela presidencial, para governo do Estado ou para deputado, única e exclusivamente por um único fator. O que leva à vitória é a combinação de vários fatores, de várias ações de comunicação. Por isso, você não pode subestimar o rádio, a TV, os materiais impressos. Você não pode só valorizar as redes sociais, porque é a somatória que vai fazer com que um candidato seja bem sucedido nas urnas. Ele tem que ter um discurso preparado, coerente com a sua trajetória, coerente com o seu presente e com a sua expectativa de futuro. Eleição, eu sempre falo, Gama, nos livros que eu escrevi, nos artigos que eu escrevo, nas palestras que eu faço, voto é aposta no futuro. Ninguém vota pelo que você fez. Aí muito candidato fica bravo quando eu falo isso. E questiona. Mas o que eu fiz não tem importância? Claro que tem. O seu passado vai diferenciá-lo do seu concorrente. O seu passado vai fazer com que o eleitor escolha você por conhecer o seu passado de trabalho e não o seu adversário, que talvez não tenha a mesma trajetória que a sua, tá? Mas o que vai definir o voto são os compromissos, que a gente pode chamar de promessas. Eu sempre brinco, né? Porque a palavra promessa foi muito estigmatizada nos últimos tempos. Mas promessa é fundamental numa eleição. Quem não gosta da palavra promessa, a gente pode trocar, usar compromisso, expectativa, meta, objetivo, mas ninguém ganha eleição sem dizer o que vai fazer no futuro. Senão seria muito fácil, né? Olha, vote em mim porque eu sou o mais bem intencionado. Não é assim. Você tem que saber o que você está falando, com quem você está falando, assumir compromissos viáveis. Tudo isso faz parte do processo eleitoral e é legítimo, faz parte da democracia.
Até porque quando o político tem realizações e coisas boas, pode parecer que não, mas o eleitor sabe o que ele fez, né? Então, e a partir daí ele quer mais. Ô Edinho, a questão do rádio e TV, que começa dia 26, a gente já teve épocas aí de superproduções de programas, grandes produtoras envolvidas, marqueteiros, e na última eleição a gente viu uma queda disso. Qual que é a expectativa para essa campanha no rádio e TV que começa dia 26 de agosto? Olha, você como um craque aí da comunicação, do jornalismo, sabe muito bem que cada veículo tem uma linguagem diferente, né? Cada meio de comunicação existe uma linguagem diferente. O rádio aproxima mais do eleitor, mas tem que ser uma linguagem mais fácil, mais simples, de fácil compreensão, né? A TV também, mas aí você tem um recurso visual que ajuda nesse processo de comunicação. O mais importante, Gama, é que todos esses materiais que são veiculados no rádio e na TV, uma boa estratégia de comunicação eleitoral leva todos esses materiais para as redes sociais, depois que eles são exibidos no seu veículo original, né? Tanto no meio de comunicação radiofônico como televisivo. E isso faz com que reforce a identidade do candidato. O candidato passa a ter uma personalidade, o eleitor tromba com ele no rádio, esbarra com ele na TV, e depois na rede social ele tem a oportunidade de se aprofundar mais, conhecer melhor. Então, eu acho que uma boa estratégia de comunicação eleitoral valoriza, sim, a comunicação no rádio, a comunicação na TV, e, principalmente, leva essa comunicação, esses produtos comunicacionais para as redes sociais, para que o eleitor possa ter uma interação mais profunda. Legal. A propaganda da internet ela pode ser paga. Esse é um meio que vale a pena investir em impulsionamento nas redes sociais? Muito, muito. Especialmente porque você consegue segmentar e direcionar a exibição da sua propaganda. Então, você tem um alcance maior e uma precisão maior da mensagem que vai ser levada. Então, se você é um candidato que está diretamente ligado à segurança pública, você vai falar com um público que está na expectativa, né, na classe social mais preocupada com as questões de segurança pública. E hoje você tem meios, ferramentas para saber exatamente o que cada perfil de público deseja ouvir, deseja ler, né? Então, você leva em consideração aspectos sociais, faixas etárias do eleitor, regiões do estado. Então, se ele é um candidato na região de Rio Preto, região noroeste, ele não pode fazer uma ação de internet no ABC de São Paulo, né, no ABC paulista. Então, essas ferramentas nas redes sociais permitem uma precisão maior do direcionamento das publicações. Ao impulsionar, você não corre um risco inverso de ter um efeito contrário, de irritar ou, enfim, saturar o eleitor? Ele, toda hora que ele abre o feed dele, tá lá o sujeito. Como dosar isso, Edinho? Olha, são riscos que acontecem, né, que existem, mas aí depende muito da criatividade, da competência dos profissionais de comunicação envolvidos na produção desse conteúdo. Essa pergunta é muito importante que você fez. Não basta comunicar, tem que saber o que comunicar, como comunicar e quando comunicar, justamente para não cansar o eleitor. Perfeito. Deixa eu perguntar para você, questão de carreata e comício, que já foi muito utilizado, tal, isso tem espaço também? Olha, hoje, cada vez mais, a partir de amanhã, muitos carros terão adesivos, naturalmente, algumas carreatas. Comício e carreata perderam o protagonismo, mas continuam na pauta, né? O eleitor, hoje, a informação está muito mais valorizada, né? Pela possibilidade de você ter essa interação permanente com as redes sociais. Nós não tem mais a possibilidade de realização do showmício, né?
Então, o que acaba acontecendo com mais frequência são grandes reuniões, tá? Grandes reuniões que o candidato vai num determinado bairro, apresenta suas propostas, apresenta a sua trajetória. Isso ainda é muito comum e é importante. O corpo a corpo eleitoral continua sendo muito importante, né? Candidato não ganha eleição apenas no estúdio de TV, no estúdio de rádio ou interagindo com o eleitor nas redes sociais. Candidato tem que ir para a rua, tem que apertar a mão, tem que pedir voto, né? Tem que abraçar, tem que conversar e a partir disso a comunicação eleitoral gera muitos materiais para repercutir, para mostrar o candidato na rua. Mas esse corpo a corpo eleitoral continua sendo muito importante para quem deseja sair vitorioso das urnas. Perfeito. Gente, estou conversando com o jornalista Edinho Baff, falando um pouquinho de estratégias eleitorais, propaganda eleitoral, campanha que começa nessa terça-feira. O Edinho, há 4 anos a gente teve um discurso muito forte, a principal bandeira foi aí combate à corrupção e etc. Esse ano, você acha que esse discurso se repete ou qual deve ser o grande tema aí a ser debatido nessa disputa? Olha, eu acho que não. Eu acho que, como eu disse, mudou a pauta 4 anos depois. Você tem, especialmente na eleição presidencial, eu, pessoalmente, né, classifico como uma eleição conservadora. Conservadora em que sentido? Não no sentido do voto progressista ou conservador, mas sim conservadora no seguinte sentido: não há espaço para a terceira via. Não tem voto para a terceira via. O eleitor vai fazer um raciocínio muito simples para presidente da República. O eleitor que estiver satisfeito com o atual presidente da República vai confirmar o voto nele. Ponto. E aquele que não tiver satisfeito com o atual presidente da República vai votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem tiver de acordo, quem achar que o atual presidente Bolsonaro está fazendo um bom governo, vai confirmar o voto nele. E quem pensar diferente vai no Lula. Não tem espaço para uma terceira via, para um terceiro candidato. Não há votos. As pesquisas mostram com clareza. Você tem lá em cima, como protagonistas do processo eleitoral presidencial, Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro, e uma diferença enorme, gigantesca para o terceiro colocado. Então a questão não muitas vezes questionam, mas durante a eleição a terceira via vai surgir, vai crescer. Não existe essa possibilidade. O eleitorado brasileiro hoje já decidiu, já está decidido. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Não tem espaço para a terceira via. Muito diferente da realidade para a eleição do governo do estado de São Paulo, que é uma eleição aberta. Né? Então, quando eu falo da eleição conservadora para presidente da República, é porque a novidade foi há 4 anos. A novidade foi Jair Bolsonaro há 4 anos. Depois de 4 mandatos consecutivos do PT, o eleitorado quis apostar uma novidade. Quem estiver satisfeito com a novidade vai confirmar o voto no atual presidente. Quem não estiver satisfeito com o atual presidente não vai querer experimentar de novo, apostar de novo numa novidade. Simplesmente vai valer, Gama, a lei do ex. Quem não estiver satisfeito com o atual presidente vai votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, diferentemente do governo do estado, como você disse, que seja lá quem ganhar esse ano, vai ser uma novidade, né? Perfeito, exatamente. Por isso que é uma eleição aberta ainda. Você tem ali o Haddad liderando, né, com uma certa folga, mas você está... tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Né? O Rodrigo em ascensão, o Tarcísio com um eleitorado diretamente ligado ao presidente da República, que é um eleitorado já fidelizado. Então, assim, os marqueteiros dos candidatos ao governo do estado terão muito trabalho pela frente. Viu? E nesse momento parece que a grande disputa em São Paulo é ver qual desses dois, Tarcísio ou Rodrigo, vai ao segundo turno contra o Haddad, e aí qualquer coisa pode acontecer. Edinho, voltando à disputa nacional, quero repercutir com você. Acabou de sair uma pesquisa aqui do BTG Pactual.
que foi feita do dia 12, sexta-feira, a ontem, domingo, tem Lula 45%, Bolsonaro 34%, aí Ciro Gomes 8%, Simone 2%. O que você avalia disso daqui? Já é uma pesquisa com o efeito do Auxílio Brasil, Bolsa Caminhoneiro e tudo mais. O que você acha aí? Lula 45%, Bolsonaro 34%. Os números mostram com clareza uma liderança consolidada e confirmada do ex-presidente Lula. Ao mesmo tempo, esses últimos números mostram também um reflexo dos movimentos políticos feitos pelo atual presidente. Isso faz parte do jogo democrático, não tem nada fora do lugar. Quem está no governo usa as armas que tem, que são legais, são legítimas, para tentar movimentar o tabuleiro eleitoral. E quem está fora do governo critica, faz as suas ponderações para tentar se manter e tentar desgastar o governo. Tudo isso é legítimo e faz parte do jogo democrático. Se vai dar tempo ou não do Bolsonaro virar esse jogo, tudo pode acontecer numa eleição, né? Na minha opinião, o que diretamente fere, né, machuca, dificulta a candidatura do atual presidente é a estagnação econômica, né? Não tenha dúvida nenhuma, se a economia reagir minimamente, ela favorece diretamente o atual presidente. E aí, tudo que foi colocado, do que ele falou, das questões, né, durante a pandemia, tudo isso ganha uma importância menor. Porque, Gama, o eleitor, para mudar, ele precisa estar muito descontente. Seja uma eleição para prefeito, para governador ou para presidente. Ele não muda por mudar. E o que faz com que ele mude o voto, né? O que faz com que ele tenha o desejo de mudar o executivo, que tem direito à reeleição, é quando o filho dele está desempregado, a esposa está desempregada, ele está com dificuldade de colocar comida na mesa, está com dificuldade de abastecer o carro. Então, quando a economia vai mal, dificilmente um presidente, um governador ou um prefeito se reelege, tá? Talvez por isso, rapidamente, se você me permitir, eu vou lembrar uma curiosidade que eu sempre coloco, que eu acho importante. O PT ganhou 4 eleições consecutivas para presidente da República desde 2002. De 2002 para frente, né? 2 com Lula, 2 com a Dilma. Nesse mesmo período em que ele ganhou 4 eleições presidenciais, ele não ganhou nenhuma no estado de São Paulo. O eleitor paulista naquele período, nessas 4 eleições, a maior parte votou Lula ou Dilma, Alckmin ou Serra. Por quê? O que explica? O que justifica? Porque o que vale a pena para a maior parte do eleitor é o bem-estar social. Se eu estou bem aqui, eu elejo o prefeito, eu elejo o governador e elejo o presidente. Se eu estou descontente, eu não elejo ninguém. Eu quero mudar tudo, né? Então, é isso, né? O maior adversário do atual presidente Bolsonaro não é o ex-presidente Lula, mas sim a economia. E a inflação, né, que tem corroído aí o poder de compra do trabalhador e o desemprego. Essa mesma pesquisa, Edinho, põe o atual presidente com 55% de rejeição, avaliam o governo dele como ruim ou péssimo. É possível alguém ganhar uma eleição com uma rejeição de 55%? Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou ser coerente com aquilo que eu sempre falo, tá? Defendo nos artigos que eu escrevo, nas minhas reflexões sobre comunicação política eleitoral. Rejeição não é algo absoluto. Você, Gama, rejeita o seu vizinho da direita até que mude um vizinho do lado esquerdo que te incomode mais que o da direita.
É um dado, uma informação importante, rejeição, mas ela não é inflexível. Ela muda. Se a gente olhar para a composição da chapa do ex-presidente Lula, o atual vice é o Alckmin, que é um adversário histórico. Então, o que importa é o contexto, é a circunstância, né? Você vê, é muito comum você observar a oscilação dos números relativos à rejeição num período eleitoral. Se os números mudam, é porque aquilo que o eleitor hoje rejeita, amanhã ele pode mudar de ideia. E isso vai depender das provocações, né, que ele vai receber durante esse processo eleitoral. Então, assim, a rejeição do atual presidente é muito alta? Pode aumentar mais ou pode abaixar. Então, isso é muito relativo. Eu não dou uma sentença de morte à candidatura do atual presidente por conta da rejeição que ele apresenta agora. É óbvio que ela é um complicador, mas muita coisa pode acontecer num período eleitoral, especialmente em 45 dias. Sem dúvida nenhuma. Lembrando que a eleição é daqui de menos de 2 meses, dia 2 de outubro. Então, daqui a pouquinho aí, vamos ter que ir às urnas. Edinho, quero te agradecer aí por mais essa reflexão, essas informações. E boa sorte aí para você. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. É um prazer imenso, uma imensa satisfação bater esse papo com você. Um jornalista que acompanho há muitos anos, admiro pela competência, qualidade, dedicação, que sempre teve por todos os veículos que você passou, né, tanto na mídia impressa, no rádio, e agora frente aí à TV Câmara, que é um canal muito importante na democratização do acesso à informação. Parabéns a todos vocês pelo excelente trabalho e sempre que o convite for feito, participarei com a maior satisfação. Valeu. Só para registrar, quem não sabe, o Edinho escreveu, acho que são umas cartas, vou até pedir para ele explicar, e quem está gravando o texto é o Cid Moreira, né, que foi por décadas aí o âncora do Jornal Nacional. Conta rapidinho esse projeto, como é que tá isso daí, Edinho? Essa foi uma grata surpresa que aconteceu para mim, né, paralela às atividades de do marketing político, comunicação pública, né, do dia a dia. Eu gosto muito de escrever textos diferentes aí que chamaram a atenção do Cid Moreira, que é um ícone da comunicação brasileira, da TV brasileira. Meus textos chegaram até ele e ele fez um convite para que eu pudesse escrever, para ele gravar e divulgar nas redes sociais dele, em rádio que ele tem. E aí nós estabelecemos essa parceria. Então eu escrevo textos, ele grava e eu fico muito feliz e orgulhoso de poder ter essa parceria com o ícone da comunicação brasileira, né? Como é o Cid, né? Uma referência e tanto para todos nós. Sem dúvida, uma das vozes mais conhecidas do país. E está disponível esse material? Já está publicado? Se quiser... Sim, nas minhas redes sociais, @EdinhoBaff, no Instagram, no Facebook, também nas redes sociais do Cid Moreira, então nos nossos canais no YouTube e... Acho que travou aí a comunicação do Edinho, mas está aí então, está disponível esse material do Edinho, Rio Pretense aqui, irmão do Guilherme Baff, fotógrafo, filho do inesquecível Edson Baff, fotógrafo, falando com a gente um pouquinho aí de propaganda eleitoral, campanha eleitoral e também desse projeto que tem com a parceria aí com o Cid Moreira. Está nas redes sociais do Edinho, @EdinhoBaff aí, só pesquisar. Agradeço ao Edinho e é isso aí. Então, a partir de terça-feira, amanhã, dia 16 de agosto, está liberada a campanha eleitoral. Os candidatos já podem pedir voto, podem fazer a sua propaganda em rede social, em santinho e tudo mais. E a partir do dia 26 de agosto começa a campanha, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. São alguns 20 minutos por dia, né? Da 1 no período da tarde na TV, da 1 a 1h25.
e à noite das 8h30 da noite às 8h55. E no rádio aquele horário de sempre, às 7 da manhã e à 1 da tarde.